Vim aqui hoje para falar para você a respeito de clareza de propósito e quanto isso é tão importante na vida de um líder. João Batista declarou certa vez dizendo: "Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor." É muito interessante pensarmos que João Batista ele tinha muito clareza do seu propósito. E isso traz para nós uma reflexão como líderes do quanto é importante nós termos também clareza nesse propósito. Mas antes de aprofundarmos sobre isso, eu quero te dar um outro exemplo, o exemplo de Jesus. Jesus, num determinado momento, na primeira multiplicação dos pães e peixes, aquelas pessoas que estavam ali reunidas, elas ficaram tão satisfeitas com aquele milagre de multiplicação de alimentos, que elas decidiram no seu coração fazer Jesus rei. Só que não era o reinado que Jesus esperava, o que Jesus havia se preparado, era um reinado humano que elas queriam. E então essas pessoas tentaram fazer Jesus rei, porém a Bíblia nos diz que Jesus decidiu se afastar porque sabia que elas tinham essa intenção no coração delas. E isso também nos mostra a clareza de propósito de Jesus. Quantos de nós talvez nos deixaríamos seduzir por um convite como esse? Mas Jesus sabia exatamente o propósito pelo qual ele tinha sido designado nessa terra. Assim como João Batista também tinha clareza de quem era ele e qual era a sua missão. Assim também você, líder, precisa ter muita clareza do propósito de Deus na sua vida. Líderes sem clareza do seu propósito vivem perdidos, vivem desempenhando funções que não deveriam estar desempenhando, envolvidos em coisas que não deveriam estar envolvidos, e assim se encontram, infelizmente, muitos pastores, líderes de célula, líderes de ministério em geral. E o grande prejuízo, irmãos, de nós não estarmos alinhados com o propósito de Deus na nossa vida, é que nós vamos viver a vida de outra pessoa, e não a vida o qual Jesus planejou que nós vivêssemos. Além disso, um outro grande perigo é nós sermos seduzidos pelas propostas que vão chegar, pois não é porque existem oportunidades que todas as boas oportunidades aparentemente boas serão para nós. Quando você tem clareza de propósito, você somente abraça as oportunidades que estão alinhadas com o teu propósito. Todas as demais você vai conseguir aprender a dizer não para elas, porque dizer não para aquilo que te afasta do teu propósito é dizer sim para aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Não adianta nós tentarmos abraçar o mundo todo, não tem como. Nós precisamos ser muito específicos, direcionados e muito bem alinhados com o propósito de Deus na nossa vida. Por isso, se eu puder aconselhar você antes de qualquer coisa, busque em Deus o seu propósito para que você possa viver uma vida plena, segundo a vontade de Deus.